Graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar continuidade ao texto que foi pregado pela manhã, através do reverendo Jailson. Ele pregou o capítulo 13 até o verso de número 17. Agora, vamos ler a partir do verso 18 até o verso de número 30. João, capítulo 13, a partir do verso 18 até o verso de número 30. Diz assim a palavra de Deus: Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, e antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então, os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então, aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa percebeu a que fim lhe dissera isto. Pois, como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. Era noite. Que Deus nos ajude, nos abençoe com sua santa e bendita palavra. Meus irmãos, Jesus Cristo, o Senhor, sendo o Deus encarnado, como nós aprendemos no Evangelho de João, não é? Ele demonstrou aos seus discípulos e a todos nós um ato supremo de amor e humildade. Foi quando ele lavou os pés de seus amados discípulos, como um servo. Ele fez isso como um servo, como ouvimos hoje pela manhã. E ele tinha acabado de instituir a ceia. E a ceia, ela foi instituída num contexto, não é? Na noite anterior à sua crucificação. E ela foi então estabelecida em um círculo íntimo de amigos, os seus amados discípulos. E Jesus então ele faz três predições inquietantes. Quais foram? A primeira, com relação à traição de Judas. A segunda, com relação à sua partida. E a terceira, com relação à negação do apóstolo Pedro. Então, estas predições foram feitas por Jesus
no momento em que chegou o clímax do seu sofrimento, o ponto alto do sofrimento de Jesus. Vocês lembram? Ele vai para o Getsêmani, ele então é preso, e, enfim, ele é morto na cruz. No entanto, nós temos que lembrar que toda a vida terrena de Jesus, ela foi vivida sob sofrimento. Mas aqui chegou o ápice do sofrimento de Jesus. Aliás, Isaías o chama de homem de dores, que sabe o que é padecer, no capítulo 53, verso 3. Então, à medida que se aproxima, que Jesus vai se aproximando da cruz, o seu sofrimento se intensificava. Em sua profunda agonia no jardim do Getsêmani, nós, ao estudarmos esses textos, aprendemos sobre a perfeita humanidade de Jesus. Mas agora, na revelação do traidor, temos lições sobre a divindade de Jesus, a divindade do Senhor. Então, a nossa primeira lição é sobre a onisciência de Cristo, a onisciência do Senhor. Vocês sabem, aliás, o pessoal da nossa classe de integração, classe de catecúmenos, não é? É doutrina. Vocês, os que estão na classe, certamente aprenderão sobre isso. A onisciência de Cristo. Onisciência significa conhecer todas as coisas. Onisciência é um atributo que somente Deus possui. Conhecer todas as coisas na sua totalidade, nada fica oculto aos olhos do Senhor. Então, Deus, Ele conhece o coração das pessoas. Como Ele mesmo disse a Jeremias, capítulo 16, verso 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Vocês lembram que Jesus disse sobre Judas, o que saiu da boca de Jesus sobre o traidor? Lá em Mateus, capítulo 26, verso 24, Jesus disse o seguinte: o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito. Então ele diz: mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. E ele continua: melhor que lhe fora não haver nascido. Melhor que lhe fora não haver nascido. Quem falou isso foi Jesus. A respeito de um dos seus discípulos. Melhor lhe fora não haver nascido. Então, as evidências, meus irmãos, de sua onisciência estão em suas palavras, nos versos de 18 a 20. O que diz aí? Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. E aí ele diz: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Então as evidências são as seguintes: primeiro,
Ele conhecia os homens que tinha escolhido como um livro aberto. Jesus podia ler os seus corações. E em especial aquele que planejava traí-lo. O Senhor Jesus mesmo disse no capítulo 6, verso 70, não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é um diabo. No capítulo 13, no verso 2, João diz, durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse a Jesus. Portanto, não há surpresas para o Senhor. Jamais ele foi pego de surpresa. Segundo, Jesus diz, para que se cumpra a Escritura. Então Jesus revela aos seus discípulos o que vai acontecer no futuro próximo, no futuro bem próximo. Ele irá revelar algo impensável para os seus discípulos, impensável. Aliás, ele revelou algo que causou tristeza, causou grande preocupação aos apóstolos. Mas Jesus, veja, ele vai fazendo isso devagar. Ele vai revelando aos poucos o traidor. Por quê? Porque ele vai preparando o coração dos seus discípulos. E a revelação do Senhor Jesus é algo extremamente grave. Extremamente grave. Então Jesus cita o Salmo 41, verso 9, que prediz a sua traição. E este evento é muito mais grave do que o que aconteceu com Davi, a respeito desse salmo. Muito mais grave. Quando Davi foi traído por Aitofel, avô de Batseba, que se uniu a Absalão para tirar a vida de Davi enquanto ele estava doente. E Davi é considerado o quê? Um tipo de Cristo. Mas agora o próprio Cristo quem está sendo traído. A expressão levantou contra mim o seu calcanhar significa que o traidor cruelmente, não havia nenhuma boa intenção no coração de Judas, como alguns comentaristas escreveram. Não havia, de forma alguma. Então, o traidor cruelmente tiraria vantagem de Jesus, motivado por dinheiro. Essa foi a motivação, dinheiro, cobiça. Judas, ele se uniu à terrível conspiração dos principais líderes dos judeus para matá-lo, para matar Jesus, para tirar a vida de Jesus. Então, o propósito de Jesus em revelar os seus planos do traidor antecipadamente era para que eles compreendessem que Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus. Era Deus quem estava falando. Isso deixa claro que Jesus não era um pobre e sofrido mestre. Não, quem estava ali falando é Deus, como ouvimos hoje de manhã. Aliás, Pedro disse isso no capítulo 2, verso 22, não é? O Senhor Jesus, Ele se entregou. Por que Ele se entregou? Para que se cumprisse o determinado desígnio de Deus. É por isso que Ele está ali, é por isso que Ele está se entregando, para cumprir os propósitos santos e perfeitos do seu Pai. Para cumprir aquilo que havia determinado antes da fundação do mundo. Então é Deus quem está ali,
encarnado, é o próprio Deus. Então, a vida de Jesus não foi tirada por ninguém. A vida de Jesus, Ele mesmo a deu. Ele mesmo declarou isso em João capítulo 10, verso 17. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida. Eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Então Jesus declara a sua intenção. Para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Meus irmãos, esta expressão eu sou, no livro de João, não significa sou eu. Essa expressão eu sou no livro de João aponta para o nome pessoal de Deus revelado a Moisés lá em Êxodo capítulo 3, verso 14. Como foi que João iniciou o seu evangelho? João iniciou o seu evangelho revelando a pessoa de Cristo como o princípio de tudo. O princípio de todas as coisas em Gênesis capítulo 1, em Gênesis 1. Foi assim que João inicia revelando Jesus. Então o que Jesus está fazendo? Jesus está revelando a sua verdadeira identidade aos seus discípulos. Jesus e Yahvé são um em essência. Jesus mesmo disse: eu e o Pai somos um. João 10, verso 30. O escritor de Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz assim: o Filho, que é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser. Você quer saber como é Deus? Olhe para Cristo na cruz, olhe para Cristo na Escritura. Expressão exata do ser de Deus, estava ali, se submetendo ao maior sofrimento. Expressão exata do ser de Deus. No verso de número 20, então, Jesus fala de sua missão. Por que tudo isso? Então Jesus fala de sua missão. A sua missão, que por sua vez é a missão dada aos apóstolos e a todos nós, a todos os discípulos. Então, meus irmãos, prestem atenção. O mal sofreu o seu maior golpe. O seu maior golpe. A traição de Judas, culminando na morte de Jesus na cruz, foi a consumação da missão de Cristo. Ou seja, o perdão, a reconciliação com Deus, passaram a ser oferecidas de forma universal. Universal. Jesus abriu a porta da salvação para os gentios, para as nações, povos e línguas. O perdão de Deus tornou-se uma realidade. As pessoas passaram a desfrutar, todos aqueles que creram no passado, que já morreram, que estão com Ele, que creem hoje, como eu e você, e que virão a crer no Filho de Deus. Então, a lição que nós temos aqui é sobre a divindade de Jesus. E Ele mostra isso através da sua onisciência. A segunda lição, meus irmãos, é sobre a revelação do traidor, versos 25 a 30. Então veja, segundo o bendito propósito de Deus em salvar os pecadores, nesse momento, no clímax do sofrimento de Cristo,
Nós temos uma expressão que muitos comentaristas usam, e chegou a hora das trevas. A hora das trevas havia chegado. Após a revelação do traidor, Jesus seria preso então, seria castigado e morto durante a festa da Páscoa. Somos informados por João, no verso 21, que angustiou-se Jesus em espírito. Não fazemos ideia que tamanho de angústia foi aquela. Angustiou-se Jesus em espírito. E aí, de forma solene, Jesus declara abertamente: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. De maneira muito poética, Spurgeon, ele escreveu que os pregos feriram as mãos e os pés de Jesus, mas o beijo de Judas feriu o coração do Senhor, feriu o coração do nosso Salvador. Que prazer poderia ter ali? Vingança de Cristo? Jamais. Que prazer. Jesus escolheu 12 homens. Andaram com ele 3 anos, conhecendo o seu amor, conhecendo o ser mais maravilhoso. E chega esse momento, um momento terrível. Então, o beijo de Judas certamente feriu profundamente o coração do nosso Salvador. Mesmo então sendo onisciente, mesmo conhecendo todas as coisas, mesmo sabendo de antemão, a dor e o sofrimento do Senhor Jesus não foi menor. Isso não diminuiu a dor, o sofrimento do Senhor. O sofrimento do Senhor Jesus não foi menos intenso. E os seus discípulos também ficaram tremendamente perturbados e tristes, não é? Tanto é que Marcos, ele relatou no capítulo 14, verso 19, ele escreveu o seguinte: e eles começaram a entristecer-se e dizer-lhe um após outro: porventura sou eu? Veja, eles estão num círculo íntimo. Como é que Jesus vai dizer uma coisa dessa agora? Porventura sou eu? Inclusive Judas disse isso. Então era um círculo íntimo. Todos são amigos, não é? Mas Judas, ele tem, infelizmente, ele tem a sua participação cumprindo o desígnio de Deus. Agora veja, meus irmãos, precisamos entender que Judas, ele mesmo decidiu em seu coração entregar Jesus por dinheiro. Foi uma decisão dele. E ao fazê-lo, ele não agiu como uma marionete. Ele não agiu como um robô. Não, ele decidiu. E Jesus sabia. Tanto é que Jesus vai mostrar isso depois. Porém, meus irmãos, ele será julgado por seus atos. Então veja, a soberania de Deus nunca, jamais vai diminuir a responsabilidade humana. A soberania do nosso Deus não diminui em nada a responsabilidade humana. A ofensa de Judas tornou-se ainda mais grave pelo fato dele permanecer, pelo fato dele compartilhar da refeição ágape, comendo do pão
como se ele não tivesse nenhuma intenção maligna em seu coração contra Jesus. E Sproul, ele escreve aqui ele diz o seguinte, o Sproul, ele escreveu que Deus decretou que faria bom uso dos desejos maus dos homens para concretizar o seu plano de redenção. Então, os discípulos ainda não sabiam quem seria o traidor. Eles estavam reclinados, na mesa, em volta da mesa, como era o costume. Eles deitavam em volta da mesa, reclinados. E Pedro imediatamente então faz um sinal a João, o discípulo amado, que estava junto de Jesus, para que o mestre revelasse o nome do traidor. Jesus respondeu com um sinal, indicando que ele daria então um pedaço de pão. E tendo molhado, o deu a Judas. Jesus então fez o quê? Ele confirmou o que estava oculto no coração de Judas. E a partir daí temos uma cena terrível, terrível, terrível. Diz João: imediatamente Satanás entrou em Judas. Imediatamente, após Jesus ter dado o pão a ele. Satanás tomou posse de Judas para concluir o seu plano, que na verdade não era dele. O plano é de Deus. É o plano para salvar os pecadores de uma vez por todas. Então Jesus diz: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Então, abrindo um parênteses aqui, Satanás ele não está presente porque ele tem algum direito, de forma alguma. Ele está ali por permissão, porque Jesus permitiu, porque o Pai permitiu, porque os desígnios do Pai estavam sendo cumpridos. Deus pega todo aquele mal e vai converter no maior bem da humanidade, oferecendo a salvação da morte eterna, do inferno, da condenação eterna, através de seu Filho, através do perdão, da reconciliação, da morte e do sofrimento de seu Filho, por meio da fé, que Ele também dá em seu Filho. Então ele não estava ali por algum direito, não, ele estava ali por permissão. Caso contrário, ele sequer se aproximaria. Então, os discípulos não entenderam a ordem de Jesus. Jesus deu a Judas. Eles pensaram que Jesus pediu a Judas que comprasse o necessário para a festa dos pães sem fermento, que era a continuidade. Ou que desse algo aos pobres. Por quê? Porque era costume dar esmola aos pobres na noite da Páscoa. Era costume. Então, tendo recebido o bocado, saiu logo. E João diz: era noite. Era noite, sim, era noite. Mas essa frase curta, era noite, se você for buscar, na maioria dos comentaristas, todos concordam que ele não está falando só de apenas o tempo, que era noite. Tem aqui algo muito mais profundo. Então, o que eles dizem, não é? Ou que talvez a intenção de João aqui, ao dizer que era noite, é que Judas entrou nas mais densas trevas. E não é difícil de entender isso, sabe por quê? Porque vocês lembram quando Jesus disse lá em Mateus capítulo 22, verso 13, Jesus disse o seguinte: então o rei disse aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, havia chegado
o poder das trevas, inclusive para Jesus. Inclusive para Jesus. Então, meus irmãos, o que nós concluímos? Concluímos que a traição de Judas, apesar de ser plano divino para a redenção da humanidade, evidencia a responsabilidade humana diante das escolhas morais. A todo momento estamos fazendo escolhas. E a presença de Satanás nessa narrativa destaca a permissão divina para que o seu plano de amor fosse consumado na traição, no castigo, na morte de seu filho. E por fim, a ressurreição de Jesus, a ressurreição de seu filho, vencendo o mal definitivamente. Porém, meus irmãos, a reação dos discípulos revela a incompreensão dos eventos iminentes que aconteceriam ainda. Então, a terrível cena final, marcada pela saída, de Judas para cumprir seu trágico destino, simboliza o seu mergulho definitivo nas trevas, tanto literal quanto espiritualmente, preparando assim o caminho para os eventos cruciais que se seguirão. A última vez que Judas viu o rosto de Jesus foi no Getsemane. Depois nunca mais Judas viu o rosto ou ouviu a voz de Jesus. Mas ele verá, ele ouvirá. Mas será no dia do juízo, em que ele de fato vai saber quem é Jesus Cristo. Mas vai saber que não é o Salvador dele, mas que é o juiz dele. Aquele que ele traiu com um beijo por causa de dinheiro. Então, para terminar, meus irmãos, eu gostaria que você refletisse comigo algumas aplicações. Então, primeiro, o relato da traição de Judas destaca a soberania de Deus sobre todos os eventos. E também ele vai demonstrando como até mesmo os atos maliciosos dos seres humanos podem ser utilizados por Deus para cumprir os seus benditos propósitos. Deus transformou o mais terrível mal em um maior bem. Segundo, apesar da permissão divina, a traição de Judas também ressalta a responsabilidade moral individual de cada um de nós. E isso nos lembra a importância das nossas escolhas, a importância de considerar as consequências de nossas ações. Terceiro, a presença de Satanás nessa narrativa nos lembra a realidade do mal no mundo e da necessidade de estarmos vigilantes contra as suas influências. Isso deve nos incentivar a cultivar uma vida de oração para resistir às tentações. Tentações essas que podem nos afastar do caminho do Senhor, podem nos afastar do caminho da verdade, podem nos afastar da comunhão da igreja, podem nos afastar da igreja. E em quarto, apesar das trevas que cercam a traição de Judas, o texto lembra que Deus está no controle e o seu plano de redenção nunca falhará. Jamais vai falhar. É impossível.
Isso nos encoraja então a confiar. Confie na providência de Deus, confie na providência divina, mesmo quando você enfrenta desafios difíceis, mesmo quando você passa por situações difíceis, mesmo quando você passa por dificuldades, confie na providência do seu Deus, porque o pior já foi, já passou, e foi com Jesus. Nós recebemos a vitória, né? Estamos em peregrinação, então isso deve nos encorajar, principalmente a uma vida de oração, de vigilância. Que Deus nos abençoe. Passo a palavra para o reverendo Jailson.